Vamos fazer uma oração guiada pela palavra de Deus para blindar sua vida hoje contra ataques do inimigo. Você já sentiu que está enfrentando batalhas que não consegue explicar? Cansaço sem motivo, pensamentos confusos, pressões invisíveis? Essa oração não é comum. É um escudo espiritual ativado pela própria palavra de Deus, viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Hoje, você será guiado por declarações proféticas fundamentadas nas Escrituras para blindar sua mente, sua casa, seu dia e seu espírito contra ataques do inimigo. Não estamos aqui apenas para pedir, mas para tomar posição. Como está escrito, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Esta oração conduz você ao esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Reafirma que nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Isaías 54:17. E clama para que o Senhor peleje por você. Salmo 35:1. Palavras guiadas, firmadas, liberadas com autoridade para ativar proteção, paz e direção. Se você sente que precisa de cobertura espiritual verdadeira, não adie. Este é o momento. Clique, ore junto e permita que a verdade da palavra estabeleça um novo ambiente sobre sua vida, hoje. Acorde para a guerra. Por que você não pode começar o dia calado? O dia ainda nem começou e já existem sentenças espirituais sendo articuladas contra você. Enquanto você desperta lentamente, há forças que já estão em movimento. Nada disso é exagero. A Bíblia é clara. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa guerra é invisível, silenciosa, mas implacável. E quem a ignora, perde território antes mesmo de sair da cama. Você não pode mais começar o dia calado. O silêncio de quem crê, mas não declara, é uma brecha. O inimigo não respeita bons sentimentos, respeita a autoridade espiritual. E essa autoridade não se manifesta no pensamento positivo ou em frases motivacionais. Ela nasce da palavra. Ela se estabelece quando a boca se abre em fé e alinhamento com a verdade eterna. Começar o dia sem declarar a palavra é o mesmo que sair de casa sem roupa, sem direção, sem proteção. Por isso, esta oração não será só mais uma. Ela é o ato inicial de guerra. Não estamos aqui para pedir favores celestiais, mas para tomar posição. Para declarar, com entendimento e autoridade, que hoje não será conduzido pelas circunstâncias, mas pela promessa. Você vai orar não porque tem medo, mas porque sabe que foi chamado para dominar o ambiente antes que ele tente te dominar. O silêncio espiritual no início do dia é uma estratégia do inimigo para te manter distraído. Acordar e já ser engolido pelo celular, pelas urgências, pelas cobranças mentais, tudo isso é um plano para que você não perceba que perdeu o comando. Mas quando você decide começar pela oração, você está dizendo: este dia não começa sem aliança. Não começa sem palavra, não começa sem governo. Você não precisa controlar tudo o que vai acontecer, mas precisa controlar de onde você começa, porque o que começa alinhado permanece de pé. Mas o que começa vulnerável se quebra com facilidade. O que você está prestes a fazer aqui é mais do que uma oração guiada. É uma reorganização espiritual. É o reposicionamento de quem vai assumir as rédeas espirituais da própria rotina. Não é sobre religiosidade. É sobre sobrevivência. É sobre presença. É sobre blindagem. E mais do que isso, é sobre autoridade. Você vai declarar. Você vai blindar. E o mundo espiritual vai reconhecer que você está acordado. Não apenas com os olhos, mas com a alma desperta. A guerra já começou. Mas desta vez, você não vai entrar nela calado. Palavra viva, não recitada. A diferença entre repetir e liberar a Escritura. Há uma distância entre a boca que repete e a boca que declara, entre a mente que memorizou e o espírito que se apropriou. A palavra de Deus não foi dada para ser lida como ritual, mas para ser liberada como espada. Ela não é uma fórmula que funciona por repetição mecânica. Ela é viva, ela é ativa, e só se move com autoridade
quando quem a pronuncia crê no que está dizendo. O inimigo não teme quem lê a Bíblia como tradição. Ele recua diante de quem a usa como arma. Quantas vezes você já ouviu versículos declarados em voz alta, mas sem peso espiritual? Isso acontece porque muitas pessoas tratam a palavra como um amuleto verbal, não como uma verdade que governa realidades. Mas quando ela é liberada com fé, ela não volta vazia. Ela cumpre propósito, ela rasga o ambiente, ela confronta o invisível. E é isso que precisa acontecer agora. Você não está aqui para repetir palavras bonitas. Está aqui para liberar decretos que selam o que será permitido ou proibido no seu dia. O apóstolo Paulo escreveu que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas espadas não funcionam apenas por estarem em mãos. Elas precisam ser empunhadas com firmeza, na hora certa, com a motivação correta. E aqui, você vai fazer isso. A oração guiada que se segue não é só direção. É afiação de lâmina. Cada versículo que será declarado carrega força criadora. Foi com a palavra que o mundo foi feito. É com ela que sua realidade espiritual será moldada. Não é a entonação da sua voz que move o céu. É a sua convicção. O mundo espiritual responde à verdade dita com fé. Por isso, se você vai declarar a Escritura, declare como quem acredita. Como quem carrega a autoridade do nome que está acima de todo nome. Como quem não precisa sentir algo para saber que algo já está acontecendo. Porque quando a palavra sai da sua boca, embasada na fé, o ambiente ouve, as trevas ouvem, o céu ouve, e nada permanece como antes. Essa não será uma oração onde você apenas acompanha passivamente. Você vai falar, vai ativar, vai liberar, porque o seu espírito sabe o que precisa ser blindado. E ele sabe que chegou a hora de não apenas lembrar da palavra, mas deixá-la sair com autoridade de dentro de você. Quando isso acontecer, prepare-se, porque o mundo visível começará a refletir o que está sendo transformado no invisível. Diagnóstico do inimigo invisível. O que você sente que não vem de Deus. Há momentos em que tudo parece normal por fora, mas por dentro algo está fora do lugar. Você tenta se concentrar, mas a mente divaga. Os pensamentos são pesados, acelerados ou desconectados. Você busca paz, mas carrega um peso que não sabe explicar. Acorda cansado mesmo depois de dormir. Irrita-se sem motivo aparente. Pequenas coisas causam angústia. Pessoas ao seu redor parecem se afastar, ou você se isola sem querer. Nada disso é coincidência. Esses sintomas não são meramente emocionais. Eles são sinais espirituais. Sinais de que há pressões que não vêm do alto. O inimigo opera com sutileza. Ele não aparece de forma óbvia, mas sutil. Sua estratégia não é causar medo imediato, mas minar a fé lentamente. Ele atua nas entrelinhas da mente, nas pequenas distrações, nos pensamentos repetitivos que produzem culpa, dúvida ou desânimo. É por isso que muitos cristãos vivem cansados espiritualmente sem entender por quê. Você sente que está fazendo tudo certo, mas não vê progresso. A oração parece não passar do teto. Os dias se arrastam. Os relacionamentos se desgastam. Os projetos empacam. O tempo passa e você sente que perdeu algo. Foco, alegria, direção. Isso não é azar. Isso é guerra. E onde há guerra, há necessidade de vigilância e contra-ataque. Você precisa entender que o que está afetando seu ânimo pode ser uma influência direta, projetada para paralisar a sua fé. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele observa brechas, e uma das maiores brechas é não discernir o que está por trás de certas emoções e comportamentos. Quando você normaliza o que é espiritual, você se torna vulnerável. O que é opressão, você chama de estresse. O que é ataque, você chama de fase ruim. O que é manipulação espiritual, você chama de coincidência. Mas hoje isso muda. Hoje você vai nomear o que está oculto. Vai identificar o padrão que não vem de Deus. Vai trazer à luz aquilo que tenta te confundir no escuro. A oração que será feita não parte da dúvida, parte do discernimento.
Você já percebeu que há algo errado, e agora está pronto para confrontar isso com a autoridade que só a palavra pode trazer. Porque onde há luz, as trevas não resistem. Essa é a hora de blindar a mente, filtrar os pensamentos e declarar que nenhum sentimento, pensamento ou influência contrária terá permissão para governar suas decisões ou seu estado emocional. Você foi chamado para ter mente sã, coração firme e espírito alinhado com o céu. E tudo que estiver contrário a isso será desfeito agora. A ativação da blindagem espiritual pela palavra. Você está prestes a declarar palavras que não são apenas frases espirituais, são escudos invisíveis com efeito imediato no reino espiritual. As Escrituras são claras. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que ousar contra você em juízo será condenada. Essa não é apenas uma promessa poética. É uma autorização divina para levantar muralhas de proteção com base na verdade de Deus. Hoje, sua mente será blindada contra dardos inflamados. Seu corpo será ungido com paz. Sua casa será cercada por anjos. Mas tudo começa na sua voz. A blindagem espiritual não é um sentimento, é uma decisão. E ela acontece quando você usa a palavra como ferramenta de edificação e combate. Quando você declara, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Você está rejeitando toda narrativa de escassez e medo. Quando você profetiza, "1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido." Você está ativando o Salmo 91 como escudo diante de ataques diretos e indiretos. Cada versículo se transforma em parede. Cada frase, em fortaleza. Cada proclamação, em limite intransponível para o mal. Este é o momento de usar a autoridade que você carrega. Mesmo que você não se sinta forte. Mesmo que sua fé esteja abalada. Não é sua emoção que valida a palavra. É a fidelidade de Deus. E Ele não depende da sua força para agir. Ele apenas espera que você diga, que declare, que confesse, que assuma a posição de quem sabe quem é no Espírito. Porque quando você fala, o mundo espiritual responde. A atmosfera muda. A opressão recua. A mente clareia, o corpo alivia, as pressões se desmancham. Durante esta oração guiada, você será conduzido por declarações específicas. Elas não foram criadas aleatoriamente, foram alinhadas com textos bíblicos que carregam poder de defesa, rompimento e reestabelecimento. Você dirá, com clareza, "Hoje não sou alvo, sou muralha. Hoje não sou vítima, sou guardado. Hoje não ando vulnerável, ando revestido da armadura de Deus." Essas palavras, ditas com fé, criam barreiras reais. Você pode não ver, mas o mundo espiritual reconhece e respeita. Nada será feito em sua vida sem que você diga algo. A Bíblia diz, "Crie, por isso falei." Agora é sua vez. Diga, declare, assuma o seu lugar. Não permita que o medo dite o que você vai pensar ou sentir. Deixe que a palavra dite o que será aceito ou rejeitado neste dia. E ao fazer isso, lembre-se, você não está sozinho. O céu está em guerra a seu favor, mas ele se move quando você fala com fé. A oração começa agora. Palavra em movimento. Profetize sua própria proteção. Chegou o momento de você não apenas ouvir e repetir, mas tomar posse com autoridade do que Deus já declarou sobre sua vida. Existe um poder criativo liberado quando você profetiza com entendimento. A palavra de Deus não é estática, ela se move quando pronunciada com fé. Quando você declara, você semeia no invisível e colhe no natural. O que sai da sua boca em nome do Senhor não volta vazio, ele vai cumprir o propósito. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Liberar profecias que cercam seu caminho com proteção. Você não está mais na posição de alguém que implora. Agora, você se coloca como herdeiro, como quem sabe que tem direito, como quem compreende que a palavra é uma semente com destino. A sua voz é a chave que ativa esse movimento. Enquanto muitos ficam presos ao que sentem, você está declarando o que crê. E ao declarar, você está gerando realidade. Os céus respondem à voz daquele que fala alinhado à vontade do Pai. Diga com clareza, "Eu piso firme,
porque o Senhor firma meus passos. Nenhuma armadilha armada contra mim terá êxito. Minha casa está sob a cobertura do Altíssimo. A paz que excede todo o entendimento guarda minha mente. Meus pensamentos estão alinhados com a verdade. Nada que é contrário ao que Deus planejou para mim terá autoridade para se manifestar. Não há confusão, não há atraso, não há perturbação que possa prevalecer. Você está construindo cercas espirituais com suas próprias palavras, e elas não são frágeis. Elas são feitas de promessas eternas. Promessas como a de Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando você diz isso com fé, você se posiciona como monte, estável, inatingível, guardado. Essa é a realidade que você ativa agora. Mesmo que as circunstâncias ao redor ainda pareçam instáveis, sua posição espiritual foi estabelecida. A autoridade que você carrega em Cristo Jesus não é decorativa, ela é operacional. E neste momento, você está operando no nível de quem governa pela palavra. Você não está declarando porque ouviu alguém fazer o mesmo. Está declarando porque crê que, ao liberar a palavra, o mundo espiritual é reorganizado. Aquilo que tentava se aproximar, recua. Aquilo que estava confuso, se alinha. Aquilo que estava travado, se solta. E isso acontece porque você abriu a boca. Agora você começa a andar profeticamente. Cada passo que der após essa oração será sustentado por palavras vivas. A atmosfera ao seu redor responderá à fé que você liberou. A jornada deste dia está selada, e onde houver resistência, haverá rompimento. Porque a palavra em movimento é imparável, e foi você quem a colocou em curso. Blindagem emocional, protegendo sentimentos contra infiltrações espirituais. Você pode estar com a mente clara, com a fé ativa, e mesmo assim sentir o coração abalado. Porque o inimigo sabe que se não consegue te atingir pelo raciocínio, ele tentará acessar suas emoções. As emoções são portas sensíveis, que se abertas, sem discernimento, permitem que o que está lá fora influencie o que está aqui dentro. E é por isso que agora você precisa blindar também sua alma. Sentimentos, lembranças, impulsos, afetos. Quantas vezes uma simples frase dita por alguém te paralisou por dentro? Quantas vezes você não conseguiu explicar por que estava se sentindo rejeitado, desanimado, em conflito, mesmo sem nenhuma razão lógica? Isso acontece porque nem toda dor emocional vem de dentro. Muitas são provocadas por ações espirituais externas. São como dardos silenciosos que atingem sem barulho, mas deixam marcas profundas. É por isso que a palavra nos ensina a guardar o coração acima de todas as coisas, porque é dele que procedem as fontes da vida. Quando seu coração está exposto, tudo o que te cerca ganha o poder de moldar seu ânimo, suas palavras e suas decisões. Mas quando o coração está guardado na verdade, as emoções não comandam mais. Elas são filtradas, governadas, direcionadas pela paz de Cristo, que excede todo o entendimento e guarda a mente e o coração. Neste momento, você vai declarar proteção sobre o seu emocional. Vai declarar que nenhum sentimento tóxico terá permissão para se alojar, que nenhuma saudade que paralisa, nenhuma culpa que aprisiona, nenhum medo que sufoca terá espaço para se desenvolver. Você vai declarar que sua alegria é restaurada, que sua sensibilidade será instrumento de discernimento, não de vulnerabilidade, que suas memórias serão curadas e não mais manipuladas por lembranças do passado. Você tem autoridade para ordenar que toda seta emocional seja arrancada agora. Você tem permissão do céu para declarar estabilidade emocional, mesmo em meio à instabilidade externa. E ao fazer isso, você assume o controle sobre o campo mais atacado, o coração. Não há vitória espiritual que se sustente com uma alma vulnerável, mas há firmeza, maturidade e avanço quando o coração está blindado pela presença de Deus. Declare agora: minhas emoções estão alinhadas com a verdade. Nenhum sentimento terá poder maior que a minha fé. Minha alma não será um campo aberto, mas um jardim cultivado pelo Espírito Santo. Nenhuma palavra maldita encontrará raiz em mim. Nenhuma memória contaminada me definirá, porque a blindagem emocional não é negação,
é redenção. E você acaba de ativar isso. Repreensão estratégica, quebrando legalidades espirituais que permitem ataques. Nem todo ataque vem de fora. Alguns ganham força porque encontram permissão dentro. Existem palavras malditas que foram recebidas como verdades. Há alianças emocionais que foram feitas com o passado, com pessoas, com comportamentos que ainda funcionam como portais abertos para interferências espirituais. Por isso, antes de encerrar esta oração de blindagem, é necessário ir a fundo e repreender com estratégia tudo aquilo que serve de legalidade para que o inimigo tenha acesso à sua vida. Você não está aqui apenas para se proteger. Está aqui para cortar o mal pela raiz. Isso exige confronto, exige coragem, porque há ciclos que só se repetem porque você ainda não cortou a fonte. Há sentimentos que voltam com força porque há portas que nunca foram fechadas. E há opressões que se tornaram constantes porque você aceitou algumas mentiras como parte da sua identidade. Tudo isso termina agora, e termina com autoridade. Neste momento você vai repreender tudo aquilo que abriu espaço para ataques. Palavras lançadas contra você, consciente ou inconscientemente, serão anuladas. Pactos emocionais com traumas e dores antigas serão quebrados. Alianças com pensamentos de fracasso, culpa ou indignidade serão canceladas. Você vai declarar com a força que vem da cruz que nenhuma acusação terá mais poder, que nenhuma narrativa contrária ao que Deus diz a seu respeito será tolerada. A palavra diz que Cristo nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Mas essa autoridade precisa ser usada com consciência. E isso significa ir além do eu repreendo genérico. Significa dizer, eu identifico a raiz, eu quebro a legalidade, eu cancelo o acesso. Você vai falar com clareza. Tudo o que me conecta ao medo, à culpa, à autossabotagem, à insegurança, ao abandono, à rejeição, está sendo desfeito agora. Você está em guerra, sim, mas uma guerra inteligente, onde se vence com discernimento e onde não há espaço para tolerar nada que não venha do céu. Declare que sua mente é selada, que sua alma é purificada, que suas emoções são lavadas e que toda semente maldita que foi plantada está sendo arrancada. Porque agora a terra do seu interior está sendo santificada, e terra santificada não dá mais fruto estranho. Você vai dizer, eu não aceito mais carregar o que Deus já cancelou. Eu não me uno a sentimentos que contradizem a cruz. Eu não reproduzo palavras que me aprisionam. Eu vivo pela verdade, pela luz, pela aliança com o Altíssimo. E nessa aliança não há espaço para brechas. Tudo que estava oculto foi exposto. E tudo que era resistência foi vencido. Cerco de fogo, levantando barreiras espirituais para os próximos dias. Agora que sua mente está limpa, sua alma purificada e suas emoções protegidas, é hora de levantar algo que vai além da blindagem diária. Um cerco espiritual que antecede e impede novos ataques. Um perímetro de fogo. Uma cerca invisível, mas inviolável, que delimita onde o inimigo pode e não pode tocar. E esse cerco é ativado pela fé, sustentado pela oração e alimentado pela palavra. Ele não é apenas um pedido de proteção, mas uma declaração de governo espiritual sobre os próximos passos da sua vida. Você não está à mercê dos acontecimentos. Você não precisa viver de reação em reação. A partir deste momento, você entra em modo de antecipação espiritual. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isso é mais do que proteção. É presença contínua. E você pode declarar agora que onde você colocar os pés, a presença irá antes. Que onde houver ameaça, ela será dissipada antes de se manifestar. Que onde houver cilada, ela será desativada antes de se aproximar. Esse cerco de fogo não impede lutas, mas impede derrotas. Ele não evita confrontos, mas garante que você nunca estará sozinho neles. Você declara, sobre mim há uma muralha de fogo, sobre minha casa um escudo de luz, sobre meus relacionamentos um filtro celestial, sobre minhas decisões um selo de sabedoria. Não haverá engano que se aproxime, não haverá armadilha que se instale,
Não haverá perturbação que ultrapasse os limites do que Deus já delimitou. Você também vai declarar vigilância ativa, porque a oração não termina aqui. Ela se estende por cada decisão que você tomar nos próximos dias. Você decide manter sua posição, manter o ambiente limpo, manter o coração alinhado, e isso fará com que sua própria vida se torne um altar de presença, onde o Espírito Santo habita e governa. E onde ele governa, nenhuma presença contrária pode permanecer. Não há espaço para retrocesso. O que foi desfeito não será reconstruído. O que foi quebrado no invisível não terá permissão para se reerguer. O cerco está firmado, a atmosfera foi selada, e você agora carrega consigo não apenas proteção, mas autoridade para proteger outros. Porque quem anda cercado pelo fogo de Deus carrega fogo onde pisa, e tudo ao redor é transformado por essa presença, selando tudo com autoridade e descanso espiritual. Neste momento, tudo que precisava ser exposto foi revelado. Tudo que precisava ser quebrado foi quebrado. E tudo que precisava ser ativado já está em movimento. Mas há algo tão importante quanto a batalha: o descanso pós-guerra. Porque uma das maiores vitórias espirituais que você pode experimentar é encerrar um ciclo de guerra com a certeza de que está tudo sob controle. O controle não é seu, é de Deus, e Ele não perde batalhas. Você não encerra este momento apenas como alguém que orou, mas como alguém que travou guerra com inteligência e venceu com sabedoria. Sua mente agora está selada, sua alma está livre, seu corpo respira paz, sua casa está protegida e sua jornada está entregue. Você não precisa carregar mais ansiedade, medo ou inquietação. O que foi declarado com fé foi registrado no céu, e o céu jamais falha com quem confia. Este é o instante de repousar na palavra, de selar tudo com uma única certeza: Deus ouviu, e não apenas ouviu, Ele agiu. Os céus se moveram, as estruturas mudaram, e você saiu desse momento mais forte, mais consciente, mais protegido. Não por mérito, mas por graça. Não por esforço, mas por fé. Porque quando você usa a palavra como escudo e espada, nada pode resistir ao avanço que vem do alto. Você encerra, mas a presença continua. A proteção não se dissolve, a autoridade permanece. E a cada novo dia, o que foi construído aqui será ampliado. Você viverá com discernimento, com leveza, com consciência plena de quem você é e de quem te guarda. Nada que tente se levantar contra isso terá força suficiente para te parar, porque agora você é um território selado, e onde há selo do Espírito, há garantia de livramento, de direção e de favor. Não há mais espaço para medo, a confiança, não há mais espaço para dúvida, a clareza, não há mais espaço para trevas, a luz, e essa luz vai te acompanhar, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, e o que foi ativado hoje é só o começo de um novo ciclo de plenitude espiritual.